Josué capítulo 1, do versículo 1 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Mesmo assentado, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto ao Líbano, e todo o grande rio de Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nela dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e nós te adoramos nessa noite por esta palavra, aonde o Senhor já está movendo, aonde o Senhor já está falando através do Espírito Santo. Papai, usa a minha vida como instrumento nas suas mãos nessa hora, que não seja eu, o Eduardo, falando, mas o Espírito do Senhor trazendo uma palavra de vitória, uma palavra de consolo, uma palavra de libertação nessa noite. Em nome de Jesus é o que lhe pedimos e agradecemos. Amém? Queridos, eu quero falar uma coisa para você entender aquilo que Deus está falando nessa noite. Josué assumiu uma tarefa muito difícil, porque Moisés foi chamado para tirar um povo que estava no Egito, para levar para uma terra prometida. Só que no meio do caminho desta caminhada, Moisés morreu, e o Senhor falou: mas existe um homem, que é Josué, que vai fazer a diferença. Moisés se foi, mas Josué ficou, e ele vai andar com este povo, e vai levar este povo para o caminho da vitória, para a terra prometida. Eu quero te dizer nessa noite, que hoje, não que você seja Josué e Caleb, você é você porque você é escolhido do Senhor, o teu nome está escrito na palma da mão de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, que nós somos Josué e Caleb nos dias de hoje, porque nós temos um espírito excelente sobre as nossas vidas. O que fez Josué e Caleb entrar na terra prometida, a Bíblia diz que eles tinham um espírito excelente. Sabe qual é esse espírito? Fala para o teu irmão, sabe qual é esse espírito? O Espírito Santo. Se você não sabia, você está sabendo hoje. Se você tem o Espírito Santo, meu irmão, você vai entrar em qualquer lugar que Deus mandar. Ninguém vai parar a obra, ninguém pode parar o agir de Deus na tua vida, porque a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? E não foi diferente com Josué. Só que, queridos, Deus falou para ele uma palavra que veio ao encontro do teu coração, uma palavra forte. Ei, Josué, eu te digo: seja forte e corajoso. Porque, queridos, para a gente continuar uma batalha, para a gente entrar numa guerra, você precisa ser forte e corajoso. Porque se você retroceder, Deus não vai te dar vitória.
Deus não é com aqueles que retrocedem, mas com aqueles que creem e são salvos. E Deus está falando aqui nessa noite: seja forte e corajoso, porque o que Deus tem para você esse ano é muito grande, irmão. Só que se você não for forte e corajoso, como você vai tomar posse daquilo que Deus preparou para você esse ano? Fala para o teu irmão assim: se prepare. Porque que Deus preparou é muito grande. Mas também se prepare, porque a luta vai ser grande, mas Deus vai te dar vitória. Se você crê nisso, aplaude ao Senhor nessa noite. Aleluia! Aleluia! Só que eu não quero falar de Josué, eu quero falar da igreja nessa noite. Aqui Deus tratou com Josué de uma forma especial, e eu coloquei esse tema: aprendendo com Josué a vencer os desafios. Irmãos, nós precisamos aprender a vencer desafios, porque Deus nunca vai colocar algo na sua mão se você não passar pela luta. Deus nunca vai te dar uma grande vitória se você não passar por uma grande luta e desafio. Por isso que nós vemos muitas vezes as pessoas ficarem anos na igreja, anos e anos e anos, e falar assim: ô Senhor, o que está acontecendo? Porque aquele irmãozinho chegou ontem e já está acontecendo tudo na vida dele, mas a minha vida não muda. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele está com espírito de ousadia. Deus deu ousadia para ele. Ele está fazendo, ele está realizando, e Deus vai operando em favor dele. Aleluia. É isso, meu irmão. Nós temos, eu quero te dizer nessa noite algo especial. Se você não sabia, você tem um espírito de ousadia e poder que Deus te deu. Amém. Com esse espírito de ousadia e poder, você vai entrar na terra prometida que Deus preparou para você. Irmão, não sei o que Deus te prometeu nesse ano. Eu não estou aqui desde o primeiro dia da campanha, mas eu quero te dizer que Deus é fiel. Aleluia. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para fazer cumprir na tua vida nessa noite. Amém. Tudo. Quem disse que você não vai vencer? Quem disse que você não vai passar pela luta? Quem disse que você não vai chegar? Aquele que está falando vai ver a vitória de Deus na tua vida, porque Deus está falando: ei, eu estou contigo, seja forte e corajoso, que eu te darei vitória. E a Bíblia está falando isso. Só que eu queria destacar alguns pontos nessa noite. Meu irmão, a Bíblia está falando o seguinte: ter cuidado em atentar e obedecer a palavra de Deus. Meu irmão, você quer ser vitorioso? Quem quer receber vitória aqui nessa noite? Quem quer ser bem sucedido em 2014? Irmão, seja obediente à palavra de Deus e atenta àquilo que Deus está falando. Ei, atenta que o Espírito está falando à igreja, irmão. Porque se você não estiver atento, a bênção vai passar e você não vai receber. Porque Deus está abençoando. Deus abriu os céus, Deus abriu as comportas dos céus e está derramando bênção sobre a igreja. Ei, 2014 vai ser um grande avivamento sobre o Brasil. Se prepare, igreja, porque o que Deus preparou para você é grande e extraordinário. Muitas vezes você queria ouvir algo diferente nessa noite. Você queria ouvir assim: olha, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um bom emprego. Meu irmão, Deus pode fazer tudo isso, mas o mais importante, Deus está falando nessa noite, é unção e poder sobre a tua vida. Unção e poder do Espírito Santo, porque com esta unção, com essa ousadia, você não vai parar no meio do caminho, você vai avançar para a vitória, porque o que Deus preparou é muito grande. E a Bíblia também está dizendo aqui: não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Deus falou: Josué, se você não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, eu estarei contigo. Igreja, Recanto Suave, Deus está falando nessa noite: se vocês não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Deus estará com esta igreja.
Deus fará grandes proezas e grandes coisas neste ano. Porque não tem, irmão, olha uma coisa, não existe atalho para Deus, e nem para o crente. Querido, se Deus trilhou um caminho, é para você seguir até o final. Não tenta pegar outro caminho. Não tenta querer chegar na bênção pegando atalho para querer receber a bênção antes de Deus entregar na tua mão, meu irmão. Porque não existe atalho para o crente. Existe um caminho, o caminho que vai te levar à eternidade. Aquele que vai declarar assim: Santo, Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluias. Deus preparou algo extraordinário para você. Sabe qual é a maior vitória que Deus preparou para você nessa noite? Fala para o teu irmão assim: sabe qual é a maior vitória que Deus preparou para você? É a vida eterna. Esse é o maior presente que Deus te deu nessa noite. Se você crê nisso, começa a glorificar o Senhor. Aleluia. E a Bíblia também está falando assim: não deixe de falar e meditar nessa palavra dia e noite. Irmão, meditar e falar dessa palavra, isso é extraordinário. Porque se você não meditar, como que Deus vai falar? Queridos, Deus fala através da palavra. Deus usa homens, Deus usa mulheres para falar, usa pessoas para pregar e falar da palavra. Mas se você ler a palavra e meditar nela, Deus vai falar contigo todos os dias. Deus fala através da palavra, irmão. Se eu falar alguma coisa que não é da palavra, não é de Deus, não receba, porque não é de Deus. Mesmo a profecia tem que andar dentro da palavra. Deus não se engana, meu irmão. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Se Deus falou para você, meu irmão, se Deus usou alguém para falar com você, creia, porque se foi Deus que falou, vai se cumprir. Aleluia. Mas você fala para mim assim: irmão Eduardo, mas ainda não aconteceu. Isso, eu recebi um monte de profecia, um monte de promessas, mas não aconteceu, irmão. Você pode virar para mim e falar: Eduardo, não aconteceu, irmão. Você tem que esperar, porque as promessas passam pelo teste do tempo. Deus quer provar você, irmão. Deus quer te lapidar, Deus quer te preparar, porque o que Ele preparou para você é grande e extraordinário. Você não viu ainda, e o teu ouvido não ouviu o que Deus preparou para você. Tudo passa pelo teste do tempo. Por isso que muitas vezes as pessoas perdem a bênção. Irmãos, não é que Deus não vai abençoar, não é que Deus usou alguém e não vai, e a bênção retrocedeu e ela não vai vir mais. Mas acontece uma coisa: se você sair do caminho, se você se desviar para a direita ou para a esquerda, esta bênção, ela vai, infelizmente, ela não vai ser derramada sobre a tua vida naquele dia que Deus tinha preparado. A bênção vai vir no tempo certo e na hora certa. Mas, irmão, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Querido, se você não estiver debaixo da autoridade de Deus, se você não estiver debaixo da graça de Deus, Deus não pode te abençoar. Deus está mandando falar isso nessa noite. Eu quero bênção, eu quero vitória. Irmãos, eu quero o melhor de Deus esse ano. Eu quero receber de tudo que Deus preparou para mim. Só que se eu não atentar à palavra que Deus está falando, nada disso vai acontecer. Irmão, não quero frustrar os teus sonhos nessa noite, e nem quero dizer para você: abandone a campanha. Pelo contrário, vai até o final, porque Deus vai se agradar de ti. Porque aqueles que não retrocedem, é esse que Deus está esperando. Deus quer abençoar este povo, irmão. Deus quer abençoar um povo que busca Ele de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O presbítero leu nessa noite: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Irmão, para Deus revelar para você, você precisa clamar. Para Deus revelar aquilo que Ele tem para você, você precisa orar a Ele, buscar a face de Deus. Você quer que Deus revele as coisas para você, irmão? Então
Então comece a buscar. Aleluia. Comece a orar. Se você não falar com o Papai do Céu, Ele não vai te revelar, irmão. Não tem segredo. Não existe uma chave de segredo para você entrar no céu. Sabe qual é a chave, irmão? É você falar em nome do Senhor. Em Jesus Cristo, eu entro na tua presença, no Santo dos Santos. Irmão, se você entrar no Santo dos Santos, Deus vai falar contigo. Mas não entramos de qualquer maneira. Josué não tomou posse da vitória e nem entrou na terra prometida de qualquer maneira, irmão. Ele obedeceu a palavra de Deus. Ele atentou àquilo que Deus estava falando. Ele meditou dia e noite nessa palavra. E ele creu na promessa. Meu irmão, se você meditar, se você atentar, se você não se desviar e você confiar, Deus vai entregar. Deus vai entregar nas suas mãos. Não precisa você correr atrás da bênção, irmão. A bênção vai chegar até você. A bênção vai te atropelar de uma forma tão tremenda que você vai falar: nem eu imaginava que Deus ia fazer tudo isso. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Deus, Ele vai te surpreender, Senhor. Aleluia. Fala teu irmão assim: Deus vai te surpreender. Esse ano. Se prepara. É esse Deus que nós estamos falando nessa noite. Queridos, o nosso Deus não falha. Vejamos uma coisa. E a palavra do Senhor está dizendo: se você for fiel, cumprir tudo aquilo que está escrito, Deus fará cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Sabe o que falta muitas vezes, irmão, para a gente receber a bênção? A fidelidade a Deus. Irmãos, ser fiel a Deus não é fácil. Pular e falar em línguas e sentir o poder de Deus é maravilhoso. Mas a gente ser fiel a Deus é difícil. Você confiar naquilo que Deus está falando não é fácil, irmão. Eu falar para você aqui, meu irmão, semana que vem Deus vai te dar a vitória. Você confiar nessa palavra não é fácil. Sabe por quê, queridos? Porque você não está vendo. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Quer ser bem-aventurado? Então, meu irmão, você não viu ainda, mas começa a crer nessa noite que Deus vai trazer aquilo que é invisível a ser visível sobre a tua vida. Nós cantamos o Deus do impossível, o impossível, o inatingível. Deus vai fazer acontecer, irmão. Só para quem crê começa a glorificar nessa noite, porque o impossível Deus vai fazer acontecer. O inatingível, aquilo que você falava, nunca eu vou alcançar. Você não ia mesmo, mas quando Deus entrega na tua mão, ninguém pode negar a vitória para você. Deus tem vitória para você, meu irmão. Só que tem uma palavra que Deus falou para Josué. Essa é forte. Não desanime, não apavore com a situação que você está vivendo. Querido, quantas pessoas estão desanimadas? Começou 2014, a pessoa já está desanimada, porque entrou 2014, mas não viu a vitória ainda. Viu, presbítero? Não viu nada acontecer. Passou 2013 e as promessas não se cumpriram. E a pessoa começa a desanimar, começa a ficar apavorada. Mas que isso que vai acontecer? Será que 2014 vai ser igual 2013? Ei, meu irmão, Deus está dizendo nessa noite para você: não temas, Deus está contigo. E quando Ele está agindo, milagres acontecem. Não temas, igreja. Porque se você não está vendo, é porque Deus está trabalhando em teu favor. Não fique preocupado, não fique apavorado com a situação que você está vivendo, porque uma coisa eu estou bem certo: se você andar confiando em Deus, se você andar adorando a Deus, Deus vai te dar vitória.
Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, você vai entender o que Deus está falando. Meu irmão, é tudo dando certo, adorando a Deus. As lutas vindo, adorando a Deus. O inimigo tentando frustrar os meus projetos e sonhos, confiando em Deus. O deserto adiante, confiando em Deus. As promessas ainda não se cumpriram, confiando e adorando a Deus. Aleluia. Meu irmão, nós temos que viver uma vida de confiança e adoração a Deus. Se eu não confiar nesse Deus, se eu não confiar naquilo que Deus está falando, eu estou perdendo tempo. Irmão, você está perdendo tempo, porque Deus quer fazer grandes coisas na tua vida, mas você precisa confiar naquilo que Deus está falando nessa noite. E sabe o que move o coração de Deus, irmão? Sabe o que vai mover a Deus? Adoração ao nome do Senhor dos Exércitos. Ei, você quer vitória? Quem quer vitória aí nessa noite? Quem quer uma vida bem sucedida em 2014? Então começa a adorar o teu Deus nessa noite. Começa a adorar o teu Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer. É adorando, irmão. Sem adoração não há milagres. Sem adoração não há provisão de Deus. Eu quero, eu preciso, eu clamo, eu busco, mas se eu não adorar, Deus não vai prover. A igreja precisa de adoração, irmão, porque enquanto você vai adorando, Deus vai operando milagres. Paulo e Silas começou a cantar lá naquela cadeia, e Deus só fez um terremoto naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Por causa da adoração daqueles homens. Ei, querido, você quer ver um terremoto na tua vida? Você quer ver o que Deus vai fazer esse ano? Começa a adorar, irmão. Começa a exaltar o teu Deus. Como nós estamos cantando aqui, com grande é o meu Deus. Oh, novo dia, o novo tempo chegou. Porque enquanto você adora, Deus vai movendo. Deus vai quebrando as cadeias. Deus vai derrubando os demônios. Deus vai te abrindo as portas para você receber as vitórias. Uma coisa eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Eu queria que você levantasse a mão agora. Se você crê, receba a chave de Deus nessa noite. Queridos, portas que não se abriram em 2013. Olha o que Deus está falando. Deus vai colocar uma chave na tua mão hoje, que vai abrir portas no mundo espiritual e no mundo físico nessa terra. E Deus começa a colocar nas tuas mãos agora. Recebe essa chave agora. Recebe agora em nome de Jesus essa chave agora. E começa a glorificar o teu Deus nessa noite. Porque as portas que vão se abrir é grande. Não vai faltar testemunho para esta igreja. Ei, calabachou de caia. Deus é maravilhoso, irmão. E para alegrar o teu coração, quero te dizer uma coisa. O choro pode ter durado uma noite, irmão. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus está falando para uma pessoa isso agora. O choro durou mais do que uma noite. Mas hoje chegou a alegria na tua casa. Chegou a alegria. Porque Deus é fiel. Minha irmã, é para você que Deus está falando isso. O choro, sabe qual vai ser o choro da irmã hoje? Vai ser de alegria, de glorificação e exaltação ao Deus que a irmã serve. Porque Ele não cessou todos aqueles choros da irmã lá no pé da cama, sabe, irmã? Achabassou de caia, Rita naia surianda lamanaia sou de cai. O meu Deus está te dizendo hoje que todas as suas lágrimas Deus recolheu diante do altar dele. E Ele libera a palavra de vitória para você nessa noite.
Glória a Deus. E Deus está falando para você, igreja, nessa noite. Não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meu irmão, quem crê na prosperidade de Deus nessa noite? Prosperidade de Deus, eu não estou falando de coisas materiais, irmão. Deus pode até te dar esse ano, mas a prosperidade que vai vir dos céus para a tua vida. Ei, meu irmão, você vai ver que você vai ser bem sucedido sobre essa terra. E eu quero te dizer mais nessa noite: até os teus descendentes serão abençoados. A bênção vai ser tão grande, vai ser tão grande que Deus vai agir esse ano, que até os teus filhos vão receber a vitória. Ah, meu irmão, você não está entendendo o que Deus está falando. Se você tivesse entendido, você ia dar um glória agora que ia tremer essa igreja. Ei, calabachou, Becaia. É para você e para a tua família que Deus está falando. Xarabassuri canta lavanaia, sol decai. Deus, quando dá a bênção, Ele dá completa, irmão. As coisas de Deus não vêm pela metade, querido. Deus é maravilhoso. Deus não deu a metade da terra para aquele povo. Deus deu tudo o que prometeu para aquele povo. Qual é a terra que Deus prometeu para você esse ano? Qual é a terra que Deus prometeu? O que Deus prometeu para você esse ano, meu irmão? Eu quero profetizar algo para você e dizer nessa noite, que aonde você colocar as tuas mãos, a planta dos teus pés, Deus dará vitória para você. Aonde você colocar as mãos, mãos santas de Deus, pisar o pé, Deus vai te dar vitória. Você não tocou ainda aquilo que você queria? Você ainda não foi lá receber a bênção? Então começa a glorificar nessa noite, porque você vai tocar e Deus vai te dar, dentro daquilo que é a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: eu querer uma coisa é interessante, mas que aquilo que Deus quer para mim é outra coisa muito mais interessante. Porque se você falar, meu irmão, eu quero uma BMW, mas se Deus não quer te dar BMW, irmão, Ele vai te dar um outro carro. Queridos, não é aquilo que nós muitas vezes queremos, mas é aquilo que Deus quer nos abençoar. E creia numa coisa, meu irmão, que se Deus está te dando, é o melhor de Deus para a tua vida. Pare de murmurar, nós precisamos começar a glorificar, irmão. Muitos morreram no deserto porque não confiaram na promessa. Não sei porque Deus está mandando falar isso. Queridos, muitos ficaram no meio do caminho porque Deus dava o maná todo dia e o povo reclamava, irmão. Deus dava o melhor, Deus dava o melhor e mandava todo dia para aquele povo. Chegava no outro dia, o povo falava: ah, Moisés, eu não aguento mais, eu quero voltar para o Egito. Meu irmão, não volte para o Egito, porque o que Deus tem aqui em Israel de Deus dentro dessa igreja é muito melhor para você. Não tem nada de bom no Egito para você, meu irmão, que se tivesse você não estaria aqui hoje. Deus está mandando falar isso. Se você está pensando voltar, não volte, porque está faltando só isso para Deus entregar vitória para você, irmão. Você vai retroceder? Não retroceda, querido. Muitos morreram no deserto por causa de murmuração.
E Deus se irou com aquele povo. Meu irmão, tem coisa pior que Deus se irá com o povo. Querido, eu quero que Deus olhe para nós com a bênção, com a vitória e a mão estendida sobre a igreja Recanto Suave, e a bênção de Deus enchendo essa casa. É isso que eu quero, irmãos, é isso que eu desejo para essa igreja. Que Deus se levante do trono e comece a abençoar esse povo poderosamente. Irmão, não deixa a ira de Deus entrar sobre a sua vida e sobre a tua casa. Começa a glorificar a Deus essa noite, que você vai ver o que Deus vai fazer em 2014. Deus te deu isso, é isso mesmo, irmão. Pode vir coisa melhor, mas se nisso que Deus te deu você não está glorificando, como que Deus vai te dar algo grande? Verdade, Deus. Se nas pequenas coisas nós não estamos glorificando a Deus, como Deus vai me dar coisa grande, irmão? Aleluia. Não sei porque Deus está mandando falar isso. Querido, começa a glorificar o teu Deus nessa noite. Eu quero te dizer uma coisa: se quer ser bem sucedido, faça aliança com Deus e faça aliança com a palavra de Deus. Não é aliança com homens. Ei, meu irmão, o homem vai te decepcionar, mas Deus nunca vai falhar contigo. Não estou falando aqui de liderança, irmão, porque o que Deus colocou aqui foi Deus que mandou, irmão. A palavra que vem do altar é a palavra que Deus preparou para você, irmão. Se você não está glorificando, está errado, porque Deus usa homens aqui para entregar a palavra dele. Por isso que muitas vezes nós não prosperamos, irmão, porque não acreditamos naquilo que Deus está falando. Deus trouxe 10 pregadores aqui, irmão. 10 pregadores para falar a mesma coisa. Eita Deus. Você acredita nesse Deus ou você não acredita? Nada, Jeová. Deus não mudou. É verdade. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem muda é o homem, irmão. Quem saiu da posição foi o homem. Deus continua no mesmo lugar. Aleluia. Deus trouxe 10 pessoas para pregar aqui nessa igreja, e ainda não acabou aquilo que Deus vai fazer, irmão. Ei, querido, eu quero te dizer nessa noite, se você confiar em Deus e até domingo, você vai ver o que Deus ainda vai falar neste lugar, porque Deus está falando para mim, irmão, porque Deus já está falando comigo sem eu estar aqui. Esse é o Deus que nós servimos. Deus já está olhando o amanhã. Deus já está preparando o amanhã para você. Irmão, Deus não vai preparar a terra prometida, já está preparado, é só tomar posse. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que os 12 meses de bênção já foi preparado por Deus para você. Só que para receber, precisamos passar por uma prova. Sabe qual é a prova que Deus colocou para a igreja Recanto Suave, irmão? É você permanecer os 12 dias clamando a Deus e exaltando o nome dele dentro dessa igreja. É pesado? É muito? Irmão, só isso que Deus está pedindo. Querido, continue adorando. Igreja, continue confiando que os 12 meses de vitória virão sobre esta igreja. Deus não está falando para uma pessoa, irmão. Deus está falando para a igreja. Desde a liderança até o último irmão que está sentado no banco. Se você crê nisso, feche os teus olhos agora. Coloca a mão no teu coração nessa noite.